Bom dia! Cara, Samira. Bom dia, bom dia! Mais uma live. Ana convida. Que loucura, gente. Uma chuva que tá aqui hoje. E ontem eu fiquei no escritório até mais de 9 horas, tava dando aula num seminário. Foi difícil estar aqui hoje. Foi bem difícil. E sejam todos muito bem-vindos. Vamos esperar. Ah, já tá aqui. Bom dia, Danilo. Que bom você aqui. Vamos aguardar o Arthur. Acho que sempre demora. Eu não entendo porquê, mas eu acho que é até uma conexão. Não tá dando certo. Vamos lá. Arthur, se tiver com algum problema, me avisa por aqui. Enquanto ele não entra, nós estamos aqui em mais uma live do Ana Convida. Ela acontece todas as quartas, 7h12 da manhã. E hoje nós separamos 4 principais frentes para falar com vocês dentro do tema proposto. E aí vamos falar sobre regularização registral, regularização ambiental, regularização cadastral e regularização fundiária. A gente dividiu o tema nesses 4. Eu tô aqui tomando um café no primeiro do dia. Bom dia, Olá, bom dia. tudo bem? Tudo bem Tô com tomando meu primeiro você? café no dia, não deu tempo. Tudo certo, Ana? É sempre uma demora nessa conexão inicial. Eu vejo que a pessoa entra, mas demora para convidar. O que que acontece? Eu fico aqui. Olha, não sei, inclusive eu saí e entrei de novo aqui na live, mas enfim, importante que deu Sistemático. certo. É. Toda Arthur, vez é isso? antes de qualquer coisa, te agradecer muito o convite nessa hora inusitada, né? Uma loucura, 7h12 da manhã. Mas pra gente é o que dá pra fazer, senão a gente se propõe e entra na bagunça do dia. Mas Verdade. sempre que a gente quer fazer essa live, eu conheço. A gente se conhece, né, pelo Instagram já há alguns anos. E essa live, ela foi programada por muitas vezes e nunca deu certo, finalmente ela saiu. Então, um prazer enorme estar aqui com você. Você que é um parceiro aí da advocacia, que tem uma atuação em alguns ramos bem parecida com a minha. Saiba que tem aqui a minha admiração e meu agradecimento por estar aqui hoje e dividir esses quatro grandes temas com o pessoal do Instagram. Imaginando, eu que agradeço. Realmente, né? A gente combinou, quem não sabe, acho que combinou, acho que faz mais de 2 anos essa live. Só que, vamos para semana que vem, vamos na outra, mas a gente sabe que a correria é muito complicado mesmo, né? A gente que atua no agro, né? A gente tem que estar junto do cliente, não tem jeito, né? Não. Então, às vezes acabam. E eu vi até você e comigo não foi diferente, foi uma alta demanda de serviços, né? Uhum. Então, isso faz parte, né? A gente vai conciliando. Tanto é que acho que fazem uns 5 meses que eu não faço uma live, por aí, uns Olha 5, 6 meses então, já. bora para voltar. Vamos voltar então e falar de um tema muito bom, né? Que a gente atua bastante, né, Ana? Que a gente lida bastante, porque não adianta, né? O produtor, ele que vive do imóvel rural,
O imóvel rural é como se fosse uma empresa. É uma empresa, de fato, né? Uma empresa a céu aberto. E precisa ter suas regularidades, né? Então, o que a gente combinou, na verdade, foi falar desses critérios de regularização do imóvel, né? E eu até, assim, ouso começar o tema dizendo o quanto a informalidade é uma grande realidade. O produtor ainda se preocupa pouco, né, com as questões de regularidade ambiental, dizendo assim, ah, eu vou comprar. E ele não olha para trás tudo o que ele precisa fazer para adquirir um imóvel, ou mesmo quando ele já é dono há muitos anos, tudo aquilo que existe, né? Então, assim, eu tenho um cliente que ele fez o inventário, isso há 20 anos, mas ele nunca registrou nada que decorreu do inventário. Eu tenho um outro cliente, outro não, isso vários, que compraram um imóvel rural e não fizeram nem o devido registro. Estão ali com um contrato de gaveta. Ainda quando vem de inventário, você tem uma noção da regularidade e tudo mais. O imóvel, pelo menos, ele não é titular de ninguém, né? Ele é de uma pessoa falecida no cartório de imóveis. Mas nesse caso, quem não registra não é dono. Então, eu tenho muitas ações que a gente precisou ingressar com embargo de terceiro para garantir a titularidade, na verdade, a propriedade, enquanto os clientes deixaram de fazer registros. A gente tem aqueles clientes que deixam de conseguir financiamentos porque não fizeram a regularidade ambiental, aí o CAR, o licenciamento ambiental, ou fizeram, que é pior, de qualquer jeito só para conseguir o licenciamento ambiental. Então, aqui em Minas a gente tem uma regra que a gente não pode fracionar empreendimentos, né? Então, se eu tiver áreas ali que são vizinhas e que tem a mesma estrutura operacional, eu preciso de um único licenciamento. E aí eu tenho clientes que licenciam por matrícula para ter o documento. Ah, pelo menos eu tenho. Não, você não tem. Você ainda comete um crime de fracionamento de imóvel, né? Aqui, pensando na Via de Minas, enfim. Então, são muitas irregularidades e o tema é muito pertinente. Aí estava contando para o pessoal que entrou logo no comecinho que a gente dividiu em irregularidade registral, cadastral, fundiária e ambiental. Então, vou passar a bola para você para a gente começar a falar um pouquinho sobre essa regularidade registral. Para que você divida alguns pontos de atenção e se quiser compartilhar com a gente algum caso prático também, será excelente. Não, muito legal. Vixe, caso prático de regularidade Mas tem. registral é o que mais tem. E até sempre quando a gente dá palestra, dá aula, Ana, a gente sempre fala, porque quem está adentrando na advocacia do agronegócio, ou na advocacia imobiliária mesmo, né, quando vai atuar com imóveis em si, a gente sempre fala que toda a análise do imóvel começa pela matrícula. E o advogado que atua nessa área, ele tem que ter um critério a mais de análise, principalmente quanto à matrícula, justamente pensando nessas questões de posse. E eu sempre parto da premissa, Ana, que quem está acompanhando a gente está adentrando agora nesse ramo também, então eu sempre explico, porque eu explico isso para o cliente. Porque o que acontece na prática? Na prática, os clientes eles são muito simples, em alguns casos, né? Os produtores que viveram no sítio, né? Que tem aquele conhecimento de que sempre foi desse jeito. Ah, mas eu sempre tive esse documento e nunca deu problema. Então, é o que a gente mais escuta, eu tenho certeza, né? Que você já escutou, ah, mas sempre foi assim. Você que atua Sempre deu muito na área certo. trabalhista, principalmente, nossa, mas eu sempre fiz essa operação desse jeito, nunca deu problema, então tudo bem. Até Mas dá. Eu falo que até, dá certo até dá errado. exatamente. E aí o que acontece? Eu explico para o cliente quando ele chega com documentação, porque ele fala assim, ah, eu preciso, ele já chega com o diagnóstico às vezes, ah, eu preciso da uso capião desse imóvel. Ah, é uma uso capião? Então vamos verificar essa situação. Porque o povo pensa também que a uso capião vai regularizar tudo. Mas o que acontece? Quando a gente pega uma matrícula de imóvel, e quem não sabe o que é uma matrícula de imóvel, praticamente é uma certidão de nascimento do imóvel, onde vai constar ali desde da sua criação desse imóvel, os registros desse imóvel, os registros anteriores desse imóvel. E ali nessa matrícula a gente tem o quê? Todas as informações da área, a vida da área. Quem era a sua matrícula antiga, qual é a sua atual, qual cartório ele pertence, qual município ele pertence, se tem hipotecas dentro desse imóvel, se tem reserva legal averbada, enfim. E aí, a questão importante nessa matrícula, que é sempre importante vocês verificarem, é a titularidade. É verificar quem de fato é o proprietário. Porque o cliente vai chegar com você com um documento. E aí ele vai chegar falando que ele tem a matrícula. E aí ele vai trazer primeiro um contratinho de compra e venda.
aquele contratinho surrado, já está sujo, já está todo amassado, e ele fala assim, não, aqui, eu tenho o documento do imóvel. Aí você vai ver o contratinho. Então, o contrato, ele tem uma situação de posse. Mas aí, vamos além. Tem clientes que chegam com uma escritura pública. Então, a escritura pública torna o proprietário? Ainda não torna proprietário. Então, nós temos o contrato de compra e venda e temos a escritura pública. Então, até aqui, nós temos uma situação de posse. Ou seja, ele não é o proprietário da área. E a hora que você falar isso para ele, ele vai ficar assim, não, mas claro que eu sou. Eu estou nessa área há 15, 20 anos, como eu não sou proprietário? Aí você vai explicar para ele que enquanto você não tiver o registro desse imóvel, na matrícula do imóvel, e aí eu sugiro que você pegue uma matrícula do lado, que todo advogado tem na mesa ali alguma matrícula, ali perto, dentro da mesa tem alguma matrícula. Você fala, ó, isso aqui é uma matrícula de um imóvel rural, e tá aqui, ó, proprietário fulano de tal. Então isso que precisa para o senhor. A gente precisa, de fato, que o senhor esteja na matrícula do imóvel, porque para o banco, porque para todas as instituições, é isso que vai te tornar um proprietário do imóvel. Ah, mas eu não tenho isso. Então, primeiro passo, uma regularização registral. Por que registral? Vai regularizar essa matrícula, vai tornar ele proprietário de fato. Além dessa regularidade de matrícula, que é a questão de posse, questão de proprietário, a gente tem também muitas matrículas que estão irregulares nas questões, por exemplo, de ônus. Porque a pessoa faz 10, 20, 30, 40 hipotecas, ou seja, empréstimos, dando em garantia aquele imóvel, e nunca dá a baixa. Porque, basicamente, todo empréstimo grava na matrícula aquela hipoteca, porém, em muitos casos, o proprietário esquece de dar a finalização, a baixa naquela matrícula. Então, nós temos também, inclusive, ali uma irregularidade quanto a essas informações. Porque quando a gente vai analisar, né, Ana, a gente pega a matrícula e fala assim, vamos puxar o que tem de ônus nessa matrícula. Aí a gente olha uma hipoteca que já venceu há 10 anos atrás. Fala, Jesus amado, isso aqui está que vai aparecer alguma penhora em algum momento, vai surgir alguma coisa. Então, a gente sempre precisa levantar essas questões de ônus. Essa é uma atenção muito especial, porque às vezes a gente pega o trabalho para... Tá tudo quitado, simplesmente para limpar a matrícula, né, eu falo. E dá muito trabalho. E o cliente, ele gasta com isso, porque às vezes sei lá, é questão de 15 anos atrás, e aí o banco demora para dar baixa, porque ele demora a ter o histórico, aí vai de um gerente para o outro. E isso são honorários advocatícios. O cliente, muitas vezes, ele não consegue ou não quer fazer. Né? Então, uma coisa vai puxando a outra. É tempo. Então, às vezes, o cliente vem aqui para vender. Aí, para você fazer essa baixa toda 2, 3, 4 meses. É dinheiro que ele deixou na mesa, né? Porque ele deixou de conseguir fazer aquela transferência naquele momento imediato. Então, esse é um ponto de atenção que acontece, assim, acho que 100% dos casos. Sim, sim. E a gente tem que ter essa atenção, e até mesmo quando compra um imóvel, né? A gente sempre... Tudo que a gente fala de regularização, de análise de matrícula, ela não serve somente para deixar para a sustentabilidade daquele produtor, para a sustentabilidade daquela empresa, mas também pensando numa venda ou numa compra, né? Imagina só, você recebe, o seu cliente vai comprar esse imóvel, a hora que você analisa a matrícula, tem 30 hipotecas. Quem vai arcar com esse custo de baixa? Vai ser o cliente ou vai ser o vendedor, né? Então a gente sempre precisa entender de fato a situação registral do imóvel. E aí quando a gente tem uma situação de posse, é o que eu falei, muitas pessoas pensam que a regularização de posse só se dá por uso capião. Ah, eu não estou com o nome na matrícula, eu quero fazer uso capião. Mas espera lá, de quem você comprou? Comprei do fulano. O fulano está vivo? Está vivo, então por que você não faz uma escritura pública de compra e venda? Que é muito mais rápido, muito mais barato. Ah, porque eu não quero pagar o ITBI, por exemplo. Eu não quero pagar o registro desse imóvel. Opa, então pera lá. Então você está querendo um atalho para isso. Talvez não seja viável. Talvez no ato do registro, talvez lá no tabelião, isso vai ser de fato barrado. Então, nem sempre a uso capião é a solução. A gente tem a figura da adjudicação compulsória, né? Obviamente a gente não vai entrar em cima de cada um desses pontos, porque vira uma aula, né, Ana? Uhum. A gente tem a uso capião, a gente tem inventário. Em muitos casos, a pessoa compra dentro de inventário e pensa o seguinte, eu vou regularizar através do uso capião. Só que, às vezes, dentro do inventário, você consegue já ceder esse imóvel e fica muito mais rápido. Uma cessão de uso de direitos que depois vai ser registrado. Enfim, dentro das questões de posse e propriedade, basicamente é isso, gente. Se eu tenho
escritura de compra e venda, se eu tenho contrato de compra e venda, se eu tenho uma cessão de direitos, qualquer instrumento que não transfira na matrícula esse imóvel, a gente tem uma situação de posse. E aí a gente encerra esse registral dizendo que levem essa máxima, na Faculdade de Direito a gente escuta isso demais, então para quem é produtor que está aqui e para quem é advogado ou estudante, com certeza já ouviu, quem não registra não é dono. Isso é a grande verdade. É o local onde você sabe exatamente quem é o atual proprietário e todas as condições desse imóvel. Então, a analogia, eu utilizo também essa analogia de que é o registro de nascimento. Então, se você hoje casa, é averbado na matrícula da sua matrícula na sua certidão de nascimento. Se você divorcia, é averbado nessa mesma matrícula. A mesma coisa no imóvel. Se você dá em garantia, é averbado. Se você vende, é averbado. Então, todas as transações que envolvem o imóvel rural, ele deve ser averbado na matrícula. E essa é a grande premissa. Sem o registro, não existe dono, né? A gente parte, então, dessa principal. E aí tem situações caóticas, situações, inclusive, não sei se é uma realidade no seu município aí, Arthur, mas aqui a gente tem alguns vilarejos que as pessoas têm as propriedades, casas, pequenas propriedades rurais, e que simplesmente não existe registro. Não existe, na verdade, título. Não tem matrícula. Tá no nada. Então, muitas vezes, essa regularidade, ela parte, inclusive, da regularização, que é muito mais fundiária. Então, às vezes, para ter o título, você precisa que o imóvel exista em algum momento, né, em algum lugar. Então, muita atenção para esse primeiro ponto. E aí, a gente passa para a segunda, que é a cadastral. Né? Uma segunda regularidade, se você quiser também falar um pouquinho, linkando já aí com a registral, fica à vontade. Não, ótimo. Então, o registro, a matrícula de imóvel nada mais é do que um documento de imóvel que dá de fato esse registro. E, Ana, achei muito legal essa sua colocação da realidade de Minas Gerais, porque aqui também tem outras situações parecidas com essa. E a gente vê que no Brasil, o Brasil ele é muito diverso. Cada lugar ele tem sua peculiaridade. A gente vai no Mato Grosso, a gente tem uma questão muito forte fundiária também com essas questões de áreas devolutas. Oeste da Bahia também, muitas terras devolutas. Minas, estado de São Paulo, interior de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nós temos pequenas propriedades. A realidade são pequenas propriedades, em grande maioria, né? Pequenos proprietários. E aí, quando a gente vai subindo para o norte, para o centro-oeste, Mato Grosso, ali, a gente tem áreas extensas. Então, pensem sempre que a realidade vai mudar de acordo com a sua região. Mas os problemas são muito parecidos. Né? As soluções também são parecidas. Mas isso vai mudando, os órgãos vão mudando de acordo com a região também. E aí a outra questão, justamente a questão cadastral. Todo imóvel, seja urbano ou seja rural, ele tem cadastros. Como se fosse uma empresa. Eu tenho uma empresa, eu tenho CNPJ, eu tenho contrato social. Né? Numa casa, eu tenho mesma coisa, matrícula do imóvel, eu tenho o IPTU, que tem que ser pago, eu tenho o cadastro municipal, que tem na prefeitura. Já o imóvel rural, ele tem alguns cadastros diferentes. Então, quando a gente fala de regularização cadastral, por que eu preciso estar regularmente cadastrado em todos os órgãos necessários? Porque para eu pegar uma hipoteca, por exemplo, eu vou precisar apresentar esses cadastros. Para eu, de repente, conseguir um licenciamento, dependendo do estado, acho que em Minas também solicita bastante os cadastros, né? Eu vou precisar apresentar todos os cadastros ali desse imóvel. Quais são esses cadastros? Basicamente, primeiro, o CCIR, que é o cadastro do imóvel rural dentro do INCRA. Eu vou mostrar basicamente ali que este imóvel está cadastrado dentro do órgão de reforma agrária, dentro do órgão gestor das questões fundiárias. Então, é um documento anual, que tem que ser pago anualmente, não é um valor alto, e infelizmente às vezes os produtores esquecem de pagar o CCIR, mesmo os contadores às vezes avisando, ou às vezes o contador acaba esquecendo quando tem uma gestão ali pelos contadores, mas é um documento muito simples e muito efetivo, porque em todos os atos bancários, ele vai necessitar do CCIR. O CCIR é um documento de uma folha, gente. Aí você vai ver qual que é o número de cadastro dele, qual que é a área deste imóvel, né? E sempre é importante a gente verificar a classificação fundiária também. Vai ter um campo escrito classificação fundiária. E aí nessa classificação fundiária vai estar escrito o quê? Se é uma pequena, média, grande propriedade. E se ela é produtiva ou improdutiva. Eu sempre deixo
esse alerta, porque quando tá com critério de improdutiva, e esse imóvel é, por exemplo, uma grande propriedade, ele está sujeito a, por exemplo, uma reforma agrária. Porque justamente no radar do INCRA, que é o órgão gestor fundiário, ele está falando que, olha, os critérios deste imóvel, apontados neste imóvel, não supre as questões de produtividade. Então, ele Exigidas classifica como pela Constituição pela Federal, né? Constituição Federal, exatamente. Então, ele não está cumprindo a função social da propriedade. Se ele não está cumprindo a função social da propriedade, ele está passível, eu não estou falando que ele vai ser desapropriado, ele está passível de desapropriação. Isso gera um alerta. Por que gera um alerta? Opa, tem alguma questão aqui de informação dentro do meu CCIR que está dando esse alerta aqui, então eu preciso regularizar, eu preciso verificar. E o CCIR é sempre importante também, todos os cadastros, gente, isso já vale para todos os cadastros que eu vou falar, à medida que vai atualizando as informações do imóvel, titularidade, número da matrícula, tem que ser atualizado os cadastros. Mudou a titularidade, o meu pai doou para mim. Opa, então eu já tenho que atualizar dentro do CCIR. E a gente pega muito, mas muito também CCIR com registros anteriores. Tem lá 10 matrículas anteriores e a nova não está lá. É Então, difícil, na verdade, quando a gente vai fazer uma compra e venda, por exemplo, que o CPR tá certo. é É difícil. raro. É raro, é raro. Raro, mas acontece às vezes. Infelizmente, é muito raro mesmo. A gente pega, porque o povo esquece, o povo pensa que é o seguinte, é só pagar. E aí, quando que surge a necessidade? Quando a pessoa vai precisar daquele documento. E aí a pessoa fica desesperada para regularizar isso. E aí, INCRA não é rápido, né? Por mais que hoje o CCIR seja online, toda a questão cadastral, às vezes você vai precisar de uma diligência presencial dentro do INCRA, por alguma irregularidade, e aí que mora o perigo. Porque aí você não vai conseguir, às vezes, regularizar alguma coisa no tempo que você precisa. Porque assim, o cliente vai chegar eu quero para ontem isso, porque eu preciso juntar no banco alguma questão. Né? Aí a gente, como super-herói, tem que correr atrás do prejuízo para ele. E eu vou pegar o gancho para falar, apesar de estar em irregularidade ambiental, o quanto ainda a consciência do produtor é de fazer por fazer, né? Eu falei isso lá no começo da live, É, mas a gente tem essa mesma dificuldade com o CAR. O CAR é um documento autodeclaratório, já em fase de fiscalização em muitos locais, que ele fala sobre a alma do seu imóvel rural. Ele fala sobre dimensão externa, né, georreferenciamento, ele fala sobre mapeamento interno, a qualidade e a quantidade das suas áreas existentes no imóvel rural. E ainda o produtor, mesmo diante de um imóvel milionário, ele tem a consciência de que é um serviço caro. E eu tenho certeza que eu tenho técnicos que estão aqui, muitos parceiros, né? Hoje, quem advoga aí na área ambiental e na área imobiliária tem os parceiros técnicos. E é um sofrimento que a gente tem, porque às vezes vem um cara que cobra 10 mil reais para fazer um CAR, às vezes tem alguma peculiaridade, e tem um outro que cobra 1.000. E como que você explica para o cliente que ele deve contratar o cara que vai cobrar 10, sabe? O cara ou a mulher, né? Vejo muitas técnicas hoje. Mas, enfim, é uma grande realidade do produtor ainda. Eu só preciso do documento, ele não quer saber o conteúdo, a qualidade do é, conteúdo. Então, são pessoas que têm um grande patrimônio, como eu falei, milionários, e que têm ainda pouca consciência da qualidade desse documento, não só da existência. E, sem dúvida nenhuma, o CCIR é um desses documentos. A gente só trava quando a gente tem... O cliente, ele não está preocupado, o produtor, ele não está preocupado se está no nome de 10 pessoas atrás, ele só quer saber que o banco travou, ou que o cartório de imóveis travou porque tem um erro. E ainda existe, então, esse mito da ausência de consciência para a efetiva qualidade desses documentos que giram no entorno da propriedade rural. E eu dou destaque especial, a gente vai falar sobre isso, mas destaque especial para o CAR. Eu não podia deixar de pegar esse gancho, porque como atuo muito na área ambiental também, eu vivo isso todos os dias, né? Essa ausência dessa, não só regularidade, mas qualidade dessa regularidade. não, ótimo, mano. E olha, infelizmente, quando a gente lida com. É o que a gente sempre fala, quem trabalha com agro, ele não trabalha sozinho, ele trabalha com engenheiros, com técnicos. E você ter aquele técnico, engenheiro de confiança, é a melhor coisa possível, porque isso vai te dar, nossa,
vai diminuir muito a quantidade de dor de cabeça que você vai ter e a dor de cabeça do seu cliente, consequentemente. Mas, infelizmente, a gente tem, assim, uma grande leva e eu coloco entre aspas, de profissionais que, infelizmente, jogam o preço do serviço lá embaixo e, queira ou não queira, a qualidade, ela cai junto. Por que será que um trabalho vale 1.000 e outro vale 10.000? É só porque um tem nome e o outro não? Não necessariamente. É o valor, é o que a pessoa vai fazer, é a qualidade. Principalmente no CAR, onde é minucioso, né, onde eu sempre vejo uma necessidade de visita em campo para isso, né? Muitas pessoas vendem um trabalho de CAR, por exemplo, a gente vai entrar bastante depois no CAR, mas é que você puxou o gancho e a gente pode perder. Muitas pessoas pedem o trabalho do CAR e fazem o trabalho do CAR sem visita em loco. Como que vai localizar onde tem nascente, onde não tem, o que é de fato uma vegetação, ou de repente ali há uma necessidade somente de uma limpeza de pasto, né? Talvez não é uma vegetação nativa aquilo lá, e pela imagem de satélite está parecendo que é. Né? Então, assim, infelizmente, a gente vê muitos profissionais, e até puxando o gancho, Ana, porque eu vou falar um caso prático que aconteceu ontem comigo, que eu achei um absurdo. No Mato Grosso, para eu desembargar uma área, para eu conseguir ali finalizar um desembargo de um imóvel, eu preciso do CAR validado e também de firmação de TCR, né, um termo de compromisso de recuperação, e do PRADA, que é o Programa de Regularização de Áreas Degradadas. Então, esses são os 3 passos para desembargar um imóvel, por exemplo. O que acontece? Para eu validar o CAR, a gente sabe da ineficiência do órgão ambiental. A gente, às vezes, move uma ação, né, uma data de segurança, uma obrigação de fazer para validar esse CAR. E o que acontece? O CAR ele tem que estar redondinho. O que aconteceu com o meu cliente? Ele contratou mais barato e ele simplesmente indicou como proposta de reserva legal todas as estradas que estão dentro do imóvel, toda a sede, piscina, né, todas as áreas que já são consolidadas, ou seja, que já está em uso há anos e anos e anos, principalmente as estradas. E aí o que aconteceu? Olha só a dor de cabeça, já está o CAR validado, já está o TCR firmado e o PRADA firmado. Ou seja, o que ele se comprometeu com o órgão ambiental? A reflorestar tudo aquilo. Reflorestar a sede, reflorestar estradas internas. Olha o problema. E aí vai o advogado tentar cancelar isso junto com o engenheiro, né? Cancelar, alterar tudo isso, mas olha a dor de cabeça que ele vai ter em cima disso e o custo adicional. Né? Então, o mal pagador sempre paga 2 vezes. E sem contar o tempo, né? Porque Sem contar o fazer tempo. uma coisa já é difícil no Brasil, né? O tempo, a morosidade dos órgãos, dos processos e tudo mais. Agora, quando você tem que convencer alguém, entrar com o processo para alterar e depois consertar, é muito mais demorado. E essa é uma grande realidade. É uma grande realidade. Eu tenho um imóvel rural, a gente vai regularizando agora também. Que é um imóvel. Um imóvel que tem operação há muitos anos, obviamente, de um mesmo proprietário. E há muitos anos o proprietário ele conseguiu fazer a proeza, mas na época ainda eram aqueles mapas feitos à mão. Mas ele é um imóvel de quase 1.500 hectares, mas que tem uns 400 produtivos somente. É um imóvel com bastante área fechada. Cobertura vegetal. Uhum. Mas ele conseguiu, nesses 400 hectares bons, averbar a reserva legal dele ali. Nossa. Ele conseguiu. Ele conseguiu fazer essa proeza. Mas, aí a gente pediu desarquivamento, que é outro ponto de atenção, porque eu já quero deixar a dica aqui. Todas essas averbações de reserva legal, elas, historicamente, os mapas estão dentro do cartório. Então, a gente paga uma taxa de desarquivamento. Poucos advogados sabem disso, por incrível que pareça. Então, a pessoa fala, mas eu não tenho como saber onde é, não. Vai numa diligência, no cartório de imóveis, pede o desarquivamento, eles vão te dar uma cópia daquele mapa, né? E aí a gente pegou esse mapa, estamos fazendo um trabalho de realocação de reserva, mas além desse absurdo de muitos anos atrás, que é uma verbação de 20 anos, na época que o IF ia lá, assina aqui porque tá tudo certo, né? E o cliente foi e assinou, o CAR, que foi feito recentemente, na época que também foi feito já o referenciamento, foi o mesmo profissional, ele conseguiu não fazer nada condizente com o que está na matrícula. Então, a gente tem 3 cenários. A gente tem o cenário real, de onde estão as reservas do meu cliente.
A gente tem o cenário do que está na matrícula, que foi averbado pelo meu cliente há muitos anos atrás, e a gente tem o cenário do CAR, que não diz respeito, não condiz com nenhum desses outros dois cenários. Então, veja a bagunça. Eu estou falando de filhos que estão assumindo propriedade. Então, quando eu faço a reunião com essas pessoas e que eu passo o orçamento do serviço a ser executado, e isso beira aí R$ 100.000, porque são muitos trabalhos técnicos envolvidos, os clientes eles demoram para entender, porque veio de muitos erros. Então, eu não tenho só o que fazer, eu tenho que consertar problemas do passado. Então, essa é uma grande realidade também que a gente vive nos escritórios de advocacia. Gente, eu tô inconformado com isso. Você tem Eu te falo. 70% da cobertura vegetal, ele indica onde não tem. Conseguiu fazer isso. Tenho certeza que Olha, nem sabia o que estava fazendo, né? Mas sim. é, Bom, O Arthur, e a gente continua. passa, já, né, pegando o gancho disso aí, a gente passa para a próxima regularidade, que é exatamente a fundiária. Isso, Volta. a gente só não falou os outros cadastros. Vou Ah, falar de forma bem verdade, breve. verdade. Aham, A tá, gente pode falou do ir. CCIR, tem o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, anualmente também, todo feito pela Receita. Para você fazer o ITR, você antes precisa fazer o cadastro na Receita Federal, que é o chamado CAFIR, né? Então, faça primeiro o CAFIR, que é o cadastro deste imóvel dentro da Receita Federal, onde vão ser todos os tributos, todas as questões tributárias são ligadas lá. Então, CAFIR, ITR, CCIR, tem o CNIR também, e tem o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que a gente vai depois adentrar mais na parte ambiental. Então, são cadastros necessários ali para a propriedade rural. Cada um vai ter a sua função, cada um é no seu órgão específico, né, mas são necessários ali para uma averbação de compra e venda, por exemplo, uma averbação de georreferenciamento, que a gente vai falar agora aqui, tudo vai precisar de todos os cadastros regulares, e até mesmo para você manter ali a sua propriedade em dia, a sua empresa em dia. Então, sempre importante ter todos os cadastros. E aí a gente puxa para fundiária, Tânia, é Fundiária. isso? Isso. Que basicamente a gente falou ali primeiro das questões registrais. O que pode acontecer? E eu até mostrei na última palestra que eu dei lá na Bahia, como eram antigamente as medições de imóvel. Assim, e a pessoa que não trabalha com rural, ele se assusta, porque a gente está falando de uma extensão de área muito grande. Enquanto a gente fala de um lote aí de 200, 300, 400, 500 metros quadrados, a gente está falando de um imóvel rural que no mínimo do mínimo vai ter 20 mil metros quadrados, né? Onde a menor fração mínima de parcelamento é 20 mil metros quadrados. Então pensa só, um imóvel que no mínimo terá 20 mil metros quadrados. Como eu faço esse mapeamento? Sendo que tem rio, sendo que tem a divisa toda torta, não é uma divisa regular, como geralmente são os lotes, né? Antigamente eram feitos por um aparelho chamado teodolito, onde ele mostrava os ângulos desse imóvel. E a distância, como que era puxada? Corda, corrente, trena, tudo possível. Né? Não, tem Eu já, aqueles 2 passos eu, depois da pedra fincada não sei onde. Você tem. fala, meu Eu peguei Deus. uma matrícula semana retrasada, que está a descrição do imóvel. Aí está do Marco 1, parte para o Marco 2, por não sei quantos passos, até encontrar uma bananeira onde no pé dele está cravado o marco de concreto. Eu juro por Deus. Falei, gente, vamos procurar aqui no Google onde está essa bananeira aqui. Uma matrícula de 1976, né? Logo quando se virou matrícula ali. Então, infelizmente, acontece muita irregularidade dentro da própria descrição do imóvel. E aí, quando eu mostro esses casos em palestras, em aulas, eu sempre mostro a matrícula também. E aí eu faço o seguinte exercício de empatia. Vocês comprariam esse imóvel sem saber qual que é a real dimensão dele? Qual que é a situação dele no local? Eu não compraria, né? Você bate no peito falando que essa de fato é a área. E aí acontece muito justamente dessa forma arcaica de medição antiga. E não é culpa de quem mediu, porque era um instrumento que tinha na época, né? Era a forma que tinha. Hoje, tem equipamentos ali com precisões milimétricas, que vai garantir que o local medido é exatamente aquele local, aquele ponto. Então, quando há essa descrição arcaica, há duas possibilidades. Primeiro, uma retificação administrativa, que é uma questão que a lei abre, né, para eu retificar essa divisa. Só que o imóvel rural ele tem uma peculiaridade, ele tem uma possibilidade onde é o georreferenciamento, que ele também vai retificar as medidas. E ele ainda vai regularizar fundiariamente dentro do INCRA.
e aí você aumenta somente um passo para isso. Então, como que funciona o georreferenciamento? Eu faço a medição em loco, com os equipamentos corretos, com equipamentos precisos, que vai dar uma precisão boa. Eu vou pegar todos os confrontantes, nomes, matrículas de confrontantes, faço todo o mapeamento de todos os vértices do imóvel, eu vou desenhar esse imóvel de fato com precisão. Depois disso, eu faço uma submissão ao INCRA, onde o INCRA vai validar aquela divisa. O INCRA hoje, ele vai analisar o quê? Se os parâmetros técnicos dentro do manual estão ok, então, precisão desses pontos. Então, eu não posso juntar lá, por exemplo, um ponto de cerca com 2 metros de precisão, porque o manual do CIGEF não aceita isso. Então, ele vai analisar basicamente as questões ali de critérios e também se há sobreposição de imóvel, ou seja, se o imóvel está em cima do outro. Se o imóvel estiver acima do outro, o INCRA já não vai aceitar. Então, eu vou ter que entrar com outro procedimento para, de repente, conseguir registrar esse imóvel, seja uma ação de demarcação, ou eu vou ter que cancelar o GEL do vizinho, ou o vizinho vai ter que cancelar por livre e espontânea vontade, ou livre e espontânea pressão, também pode ser uma possibilidade. Mas, então, o INCRA ele vai entender justamente isso. Ele vai validar se há sobreposição e se os critérios técnicos estão preenchidos. Estando preenchidos, ele vai dar a certificação do imóvel. E aí muita gente pensa o seguinte, o meu imóvel está certificado no INCRA, já está georreferenciado, não preciso fazer mais nada. Fechou. Mas esquecem que tem a fase subsequente, que é o registro. A gente não falou muito da situação registral aqui, então tudo que é alteração de divisas, alteração de descrição, eu preciso registrar na matrícula. Então, para eu registrar o georreferenciamento na matrícula, eu vou precisar de mapa, memorial, anuência dos confrontantes, quando for o caso, em grande parte dos casos precisa, todas as documentações do imóvel. Então, eu monto um processo, justamente submeto ao cartório, para o cartório registrar esse GEL, e aí vai abrir uma nova matrícula. Então, pensa só que a questão fundiária, da parte de georreferenciamento, ela é tanto uma regularização registral quanto fundiária. Eu submeto tanto ao cartório quanto para o INCRA. São os dois órgãos que a regularização vai submeter a esses dois órgãos, então é uma via de mão dupla. Mas isso vai garantir o quê? Primeiro, uma confiabilidade documental. Eu pego a matrícula do imóvel, eu tenho certeza que aquela área é aquela área. Eu tenho certeza que não tem sobreposição de área, né? Pode acontecer alguns casos diferentes, mas eu tenho certeza que a minha divisa é aquela. E todos os vizinhos concordaram com isso. Então, ele dá uma segurança jurídica muito alta. E também ele dá uma segurança de divisas mesmo, de questões divisórias. Tem muita briga de divisa. Né? Então, exatamente isso que eu ia falar. E aí, quando o GEL veio, já há muitos anos, mas ele foi sendo gradativo a exigência, né? Então, eu posso dizer que em uns 5 anos que ele atingiu a grande massa de imóveis, assim, não sei se chutei, mas eu acho que uns 5 anos. E aí, o que acontece? Os vizinhos começaram, eu ainda não vou fazer, mas vem meu vizinho, eu confio nele, na camaradagem dele, eu vou assinar o GEL pra ele. Nossa, ou isso então acontece. uma briga de vizinho, não, eu não me dou bem com ele, eu não vou assinar o GEL. E aí eu tenho aqui no escritório, não sei, mas com certeza a sua realidade, algumas ações judiciais em que se discute georreferenciamento de divisa em que houve assinatura. Então a gente precisa, né, a gente já tem decisões consolidadas no sentido de que a simples assinatura não garante, desde que a gente consiga provar que foi uma assinatura por assinar e que não houve conferência ali das medições. Mas a gente tem muitos casos de sobreposição de área intencional de pessoas que se aproveitaram desse momento em que se exigia esse uso das medidas mais corretas. Então a gente tem imóveis aí que aumentou 50%, e alguns até verdade mesmo, realmente aumentou, mas muitos deles foram aumentados por essa má fé e a boa fé de assinatura do confrontante na hora que foi pedido. Até porque, só para esclarecer, todo georreferenciamento, depois que são feitas as medidas, todos os vizinhos precisam anuir com aquela medida que foi feita. Ou então, o cartório de imóveis ele envia uma notificação quando o vizinho se nega, simplesmente porque ele quer negar. O cartório ele manda uma notificação e o vizinho ele tem a oportunidade de dizer por que ele não quer assinar, sob pena de ter como assinado. Né? Exatamente. E isso acontece também. E acontece também da pessoa receber a notificação e falar assim, não vou responder, porque eu não concordo. E esquece que o silêncio é uma declaração ali de concordância. Né? Então, e é o que eu sempre falo
para quem recebe essas informações, para quem recebe, dependendo da cidade, é uma certidão, um documento próprio, só uma declaração de anuência, ou em alguns casos também é uma assinatura no mapa, né? Depende do cartório. Cada cartório pede de um jeito. Mas o que geralmente o produtor recebe? Ou esse mapa ou somente essa declaração. E como ele vai assinar algo que ele não sabe? Porque nem nós, às vezes, advogado, vamos saber ali se de fato aquela divisa está correta. O que eu sempre recomendo? Contrate um engenheiro, e não vai custar caro, somente para ele fazer essa análise. Ele vai pegar as coordenadas que está dentro daquele local, vai jogar no sistema de satélite, dentro da divisa, vai comparar com a sua divisa física e vai verificar se de fato é a mesma divisa que está dentro do gel do vizinho. Isso não é uma falta de respeito com o vizinho, muito pelo contrário, é garantir que o documento está correto, que aquela medição está correta, é um direito de todo mundo ali que recebe essa carta de anuência fazer. Então eu sempre recomendo isso. Até porque você vai ter um prazo, fala, ó, daqui que eu vou mandar para o meu engenheiro, né? Meu engenheiro vai analisar, e aí depois a gente já entrega o assinado para o senhor. É simples. Ou quando recebe a notificação, ó, vou precisar de uma análise técnica, viu que não vai dar tempo? Pede uma dilação de prazo, justamente porque vai verificar isso em loco, vai verificar parâmetro técnico. Agora, caso não concorde, não é você falando para o cara, ó, eu não vou concordar com isso, e fica quieto. Não. Até meu não gosto de você a vida inteira, não gosto nada. Se você receber uma notificação, se o produtor receber uma notificação, é possível fazer uma contra-notificação, né? Mostrando o porquê que eu não vou assinar. Então, eu sempre faço uma contra-notificação quando chega para mim esse trabalho, uma contra-notificação técnica, mostrando por que eu não estou fazendo isso. Ó, eu não vou assinar porque a área dele está sobrando, e não é porque eu tenho desconfiança que está na minha, não, mas porque a medição dele não está correta. A minha divisa está já localizada aqui há muitos anos, ela está consolidada, e o gel dele está adentrando a minha divisa. Então, não está correto isso. Então, através de um documento técnico, né, de uma contra-notificação, eu faço uma impugnação a essa medição dele. Mas o georreferenciamento... Pode falar. Só para deixar claro que o georreferenciamento hoje, na grande maioria dos imóveis, eu não me lembro, mas acredito que acima de 25 hectares, acima de 25. Ele é uma exigência. Então, se você vai fazer uma escritura de compra e venda, um inventário, qualquer ato registral, o GEL é um dos documentos assim, é uma exigência, não é um documento, né? Porque ele é o próprio documento, um próprio registro na matrícula, é uma exigência. Então eu tenho aqui no escritório vários inventários travados de registro para uma efetiva divisão, para uma efetiva cessão dentro do próprio inventário, porque não tem georreferenciamento. Exatamente. A lei ela traz um prazo, né, legal para a realização do GEL. E hoje, imóveis acima de 25 hectares já estão com prazos expirados. E aí o produtor pensa assim, mas tem multa. Não, não tem multa, a lei não traz essa multa. Mas o problema maior é esse. É o entrave. É o entrave, numa sucessão, em alguma outra questão. Acho que, se não me engano, eu não lembro se dentro do plano Safra, dentro do Manual de Crédito Rural, ele está contemplado isso. Acho que não, acho que é só do CAR. Eu não lembro de cabeça, mas eu sei que tem impeditivos disso também. E a lei é bem clara que ele vai impedir qualquer ato de registro desse imóvel. Então, de sucessões, de transferência. Então, se eu quero doar, se eu quero fazer permuta, se eu quiser vender esse imóvel, se eu quero fazer uma transmissão, uma partilha, eu não consigo esse efetivo registro. Então, eu vou ficar com essa documentação parada enquanto eu não finalizar o GEL. E aí, há quem pense que o GEL é coisa rápida, que é coisa que eu faço em um mês, uma semana. Não é. É uma medição em loco, tem todas as informações dos confrontantes, tem que anuir, é demorado. É bem demorado. Então, e depois do registro, né? Que o cartório e depois tem prazo do registro. Também. Depois de todo pronto, você tem que encaminhar para o cartório de imóveis e tem prazo também para registrar. Exatamente. E infelizmente as pessoas deixam para a última hora e esquecem ali que tem essa necessidade legal, né, que pode travar ali um negócio. Né? E agora, aqui na minha região, a maioria dos imóveis tem essa dimensão de acima de 25 hectares. Aí também, né? É a realidade do Brasil, na verdade, né? Grande parte do Brasil é essa realidade. E agora está todo mundo correndo contra o tempo. Só que pensa o seguinte, que o engenheiro não vai fazer só o seu georreferenciamento, ele tem mais 20 para fazer. Então, talvez ele não vai conseguir fazer no tempo que você espera, né? Que às vezes você precisa fazer essa sucessão. Então, a questão fundiária, ela pode sim travar ali as possíveis transferências desse imóvel. Exatamente. E aí, a nossa última regularidade é a regularidade ambiental, a gente já falou um pouquinho sobre ela, que apesar dela não ser uma exigência para efetiva titularidade,
ela é uma exigência para um exercício de posse, né? Com certeza. Para o uso diário das atividades ali desse empreendimento. A gente já falou um pouquinho sobre o CAR, mas vou abrir para eventualmente você falar um pouquinho mais sobre ele. Acho que é o nosso cadastro mais importante hoje. Mas a gente tem outros também, né? Então, licenciamento ambiental, licenciamento de intervenções, autorização para intervenções, a autorização para uso de recursos hídricos. Tudo isso permeia também a liberação para o uso e gozo de um imóvel rural, que ainda que você tenha titularidade, né? Você tem a titularidade do imóvel, mas você não tem a titularidade dos bens naturais que estão ali dentro. Então, é muito bom utilizar o exemplo da água, né? Às vezes o cliente ele chega aqui e fala assim, olha, meu vizinho está querendo usar minha água e eu não vou deixar, porque ela passa dentro da minha propriedade. A água, ela não é de ninguém. Ela é um bem público de uso de todos. O que existe de limitação, e aí barra exatamente na propriedade do imóvel, é a autorização para passar dentro do seu imóvel e captar. Se existir alguma outra possibilidade, ainda que a nascente esteja no seu imóvel, mas essa água escoe para outro imóvel e ele consiga uma outorga ou uso insignificante ali para baixo, não tem problema nenhum. Então, o problema não está na água, está na autorização para entrar dentro daquela propriedade e possibilitar o uso, né? Então, as questões de regularidade ambiental, elas são tão importantes quanto as três demais, apesar dela ter alguns entraves diferentes do que os que a gente já falou. Mas hoje, em banco, né, Arthur, em órgão, tudo exigido a efetiva regularidade ambiental. Isso. E aí o cara, eu sei que de fato dentro do manual de crédito rural ele está estipulado que imóvel que não tem cara, ele não consegue obtenção de crédito. E é algo assim, só para a gente falar uma questão histórica, que é algo que eu adoro, é a questão ambiental. Nossa, você também, né, Ana? A gente atua e ama, gosta mesmo disso. E eu não sei na época que você fazia faculdade, mas na minha, eu era o único louco da sala que gostava de ambiental. Ninguém gostava. E Na aí minha eu era o único. época, eu contei de um seminário que eu estava ontem. Eu entrei em 2003, formei em 2007. Não tinha direito ambiental na faculdade. Não Eu já tinha. gostava, mas não tinha, não era matéria obrigatória. Nossa, Olha olha. isso, olha Então, e isso. hoje a gente está vendo muitos especialistas, advogados se tornando especialistas em ambiental porque há uma necessidade, né? Há uma atuação muito forte dentro da questão ambiental, quando a gente fala principalmente de imóveis, né? Hoje, o cenário climático, o cenário ambiental, ele está muito forte dentro dos negócios, dentro de tudo, né? Dentro de todas as operações. E aí o cara, ele surge lá no Código Florestal, na Lei 12.651/12, onde trouxe a instituição do CAR, que basicamente o imóvel ele deve ser cadastrado, seja posseiro ou proprietário, ou seja, situação de posse ou de propriedade, no sistema do CAR. Aí lembrando que a gente tem o SICAR, mas pode ser que cada estado também tenha um sistema diferente para isso. Mas basicamente dentro do CAR eu vou demonstrar qual é a divisa do meu imóvel, o que tem de fato dentro daquele imóvel, o que tem de APP, o que tem de reserva legal, o que tem de servidão administrativa. Eu mostro tudo, unidade de conservação, RPPN, tudo que tiver dentro de um imóvel rural, eu tenho que indicar uma nascente, por exemplo. E por que eu tenho que indicar? Porque justamente a Lei 12.651, ela trouxe uma questão de um percentual mínimo de reserva legal. Então, ou seja, todo imóvel ele deve ser coberto de um percentual mínimo de reserva legal. Qual é esse percentual mínimo? Depende da sua localização e depende do bioma. Se esse imóvel estiver localizado lá na Amazônia Legal, ou seja, Mato Grosso, parte do Maranhão, acho que Tocantins não pega, na Amazônia, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, então esses 9 estados compõem a Amazônia Legal. Se estiver dentro desses estados, aí você tem 80% em bioma amazônico, em florestas, ou seja, em um imóvel de 100 hectares, 80 hectares tem que ser reserva legal. Em caso de cerrado, 35%. Em outros campos, em campos gerais aí, e também fora da Amazônia Legal, 20% de reserva legal. Então, como a lei trouxe essa necessidade de reserva legal, há uma necessidade de regularização ambiental. Então, qual vai ser o instrumento, o meio para regularização? Justamente o CAR. E aí, quando surgiu o CAR, muitos produtores ficaram com medo. Quando veio a primeira leva do CAR,
que era uma obrigação, que tinha um prazo para esse cumprimento, senão não ia ter. O pessoal falou assim, eu não vou fazer o CAR, porque eu vou dar de mão atadas ali para o Estado quanto que eu tenho de passivo ambiental. Né? Eu Isso foi equiparo o CAR ao imposto de renda, né? imposto de Então, renda, exatamente. e aí as pessoas tiveram essa consciência, né? Porque elas falaram, eu não vou fazer. É como se fosse uma opção, mas é obrigatório. E simplesmente, se eu não fizer, até a lei trouxe alguns benefícios quanto a isso. Olha, se você fizer o CAR, você demonstrar o que você tem de passivo, a sua regularização não vai ser agora. Você vai ter uma possibilidade de regularizar isso durante 20 anos. Né? Então, e hoje, dentro do Manual de Crédito Rural, você tem até taxas menores de crédito, de juros, para quem tem CAR validado. Então, o CAR ele foi ele é uma possibilidade de uma regularização ambiental. E é para isso que serve. Então, dentro do CAR, ele vai trazer o primórdio, a principal instrumento dele, a principal função dele é justamente a regularidade ambiental, é o instrumento de regularidade ambiental. Pensando que foi feito por muitos contadores, que foi feito por muitos sindicatos, que é o que a gente falou, teve muito produtor que fez na correria, que fez por pessoas que não são técnicas, porque dependendo do estado, por exemplo, aqui no estado de São Paulo não solicitava RT, uma anotação de responsabilidade técnica. Então ficou aberto para qualquer um fazer, inclusive o produtor. Se o produtor quisesse entrar no sistema e desenhar a tua propriedade, desenhava. O que isso ocasionou? Duplicidade de cadastros. Cadastros 2, 3 vezes feito no mesmo local. Sobreposição de área. Imaginem só, se tem sobreposição de área no georreferenciamento em alguns casos, imagine algo que é declaratório, né? Que às vezes foi desenhado à mão. Então, teve muito de sobreposição, duplicidade, informações erradas. Ou a pessoa fez e pensou o seguinte, eu já fiz o CAR, agora é só deixar lá. E não é. Ele está sendo analisado aqui, no estado de São Paulo, está tendo uma grande leva de análise já. E aí, dentro dessas análises, eles pedem, o órgão ambiental ele vai pedir o quê? Algumas alterações, algumas correções, retificações. E caso eu não atenda essa notificação via sistema, eu posso ter um cancelamento do CAR. Então, aquilo que eu fiz, ele pode ser cancelado. E muita gente pensa que fez o CAR e o CAR é perpétuo, está lá para sempre, nunca vai acontecer nada. Não, mas além do CAR, o engenheiro também ele tem que ter o monitoramento desse cadastro, né, que vai ser necessário. Eu brinco que o CAR é um documento em movimento. Por quê? E aí eu deixo isso muito claro para o cliente. Não quer dizer que você está contratando o CAR agora, que você nunca mais vai alterar. Por quê? Às vezes muda a titularidade, às vezes você resolve mudar, tentar uma autorização para abertura de uma área que antes era fechada. Então, se você Desmembramento. muda, se você dá um uso alternativo para o solo, se você muda a forma de ocupação, muda o CAR. Então, é um documento em movimento, venda, desmembramento, divisão no inventário. Era um imóvel único e agora a gente transformou ele em 4 porque a gente resolveu dividir para cada herdeiro. Então, além dele ter que estar certo desde a primeira, né, da primeira elaboração, ele é um documento em movimento. Ainda que ele tenha sido já validado. Porque se mudar alguma das informações prestadas ali, a gente precisa retificar. Né? Então, isso é uma informação bem importante também, que as pessoas, uma vez feito, não, eu contratei o melhor profissional, nunca mais vou precisar mexer no CAR. Não é verdade. Inclusive a gente estava analisando um imóvel no escritório, acho que antes de ontem. E aí a minha funcionária falou assim, Arthur, mas está uma área diferente do CAR e na matrícula. O que acontece? A matrícula fez georreferenciamento, e quando faz georreferenciamento, atualiza a área. O que o órgão ambiental viu? Opa, pera lá, mas o polígono está dando diferente a área do polígono está dando diferente da matrícula. Por quê? Justamente por isso, porque não foi atualizado os documentos cadastrais desse imóvel, nos documentos registrais e cadastrais do imóvel. Então, dentro do CAR, tem que trazer os documentos também. Se é uma área de posse, traz o que você tem de documentação de posse. Se há um desmembramento, tem que ser juntado essas matrículas novas e feito 2 cadastros diferentes. A alteração, por exemplo, de titularidade por sucessão, junto o formal de partilha, mostra como ficou a matrícula atual, né? Quantos proprietários ficaram, quanto cada um ficou o seu percentual, enfim, se estiver em condomínio ainda, né? Então, de fato, é um cadastro em movimento. Então, até mesmo o engenheiro, ele tem que cobrar todo esse monitoramento, né? Ele tem que cobrar todas essas alterações. E o produtor, né, Ana, ele não vai ficar de olho nisso. Ele já confia em profissionais que façam isso.
né? Seja o advogado, seja o engenheiro, em alguns casos, seja o contador. Então, a gente fala não só para o produtor, a gente fala para quem trabalha para o produtor também, que precisa estar de olho sempre nessas movimentações de cadastro, nessas movimentações do imóvel, e cadastrar, e fazer toda essa atualização ali sempre nas documentações do imóvel. Exatamente, assim, a gente pega às vezes até a falta de entendimento do produtor ou de quem trabalha com ele dessa consciência de que eu fiz bem feito, eu segui o que você me pediu, doutor, eu contratei o melhor profissional, a gente conferiu, tá tudo realidade, mas aí ele esquece que de repente ele resolveu fazer um barramento no imóvel dele. E se ele fez um barramento, alterou toda a APP, alterou todo o mapa de uso do solo, né? Então, esse movimento, ele é bem importante também. Perfeito. Mais alguma consideração em relação ao ambiental? Só lembrando nas questões ambientais que atividades com potencial impacto ambiental, eles têm a necessidade de um licenciamento, né? Você que é especialista no assunto, principalmente em Minas Gerais, há uma grande necessidade de licenciamentos por questões principalmente de irrigação, né, Ana? Então, usar recursos naturais é ilegal? Não é ilegal. A lei traz, a própria Constituição Federal traz essa possibilidade. Porém, todo o uso de recursos naturais, eles precisam ser outorgados, precisam ser licenciados, principalmente quando há um impacto ambiental. Exatamente. E isso impacta por quê? É uma operação, às vezes, necessária para o produtor. O produtor vai plantar ali, ele vai precisar de irrigação, não vai? Vai precisar de irrigação. Eu posso simplesmente pegar a água que está passando ali e usar conforme eu quero? Não posso. Porque eu tenho meu direito de vizinhança também. Meu vizinho também pode usar essa água. Ele vai usar, ele precisa dessa água que chegue até a propriedade dele também. Então, toda a outorga, todo o licenciamento, ele tem que ser regulado pelo órgão ambiental, justamente para entender quanto eu posso utilizar, como eu posso utilizar esse recurso natural. Eu tenho, por exemplo, uma pedreira dentro da minha propriedade. Eu vou extrair cascalho para conservar a estrada municipal. É simplesmente eu colocar a máquina amarela lá, começar a tirar. Não, eu tenho que licenciar isso. Inclusive, para questões civis, a própria ANM tem umas questões diferentes para a construção civil, onde é o licenciamento mais simples, né? Então, o que a gente sempre tem que pensar? Que quando eu utilizo recursos naturais, eu preciso ter uma regulamentação, eu preciso ter uma aprovação disso. E aí, quem vai aprovar? O órgão ambiental competente. Então, para grandes operações do agronegócio, eu vou precisar de licenciamento, em grandes casos, né? Pode complementar aí, legal. E às vezes até uma própria dispensa, né? Aqui em Minas, depende muito da atividade, mas, por exemplo, para culturas anuais, aí, soja, milho, é uma quantidade maior, mas talvez eu não precise de um licenciamento complexo, mas eu preciso pelo menos procurar o órgão, me autodeclarar sobre a área que eu utilizo e o órgão vai dizer que você é dispensado e ele te emite uma certidão. E isso, mesmo que seja na validade, me emitiu uma licença simples, de 10 anos. Então eu tenho 10 anos para ficar livre. Não, se você altera o uso, eu só plantava culturas anuais, agora eu vou plantar horticultura, tem que refazer a licença ambiental. Então também é um documento em movimento. Perfeito. Né? A gente poderia falar só de regularidade ambiental, com certeza, aqui em uma hora tranquilamente. Mas acho que o foco era dar essa visão geral por cima, né? Do que é o imóvel rural, ele exige. Ontem, quando você me mandou os tópicos, você foi muito cirúrgico, né? De fazer essa divisão nessas 4 grandes áreas, registral, cadastral, fundiária e ambiental. Eu acho que a gente deixou aí uma visão geral para a turma toda. Tivemos aí uma máxima de mais de 30 pessoas, excelente. E eu me coloco à disposição para depois eventuais outras dúvidas. E queria, mais uma vez, te agradecer demais por estar aqui, que a Fitmark e outras, tem muito tema bacana pra gente falar em comum e as pessoas gostam muito, né? Fica salva, a pessoa volta depois. Então é isso. Obrigada e um excelente dia. Isso. Eu que agradeço. Até logo, gente. Muito obrigado a todos que estiveram aqui. Ana, obrigado pelo espaço. Foi um prazer imenso, viu? Estar com você. Você é uma profissional admirável, uma excelente profissional, reconhecida não à toa, porque eu sei que você tem uma competência enorme, tanto quanto professora, quanto advogada. Então, meus parabéns pelo trabalho que você faz. Admiro muito o seu trabalho, tenho certeza que todo mundo que está aqui admira também. Quem não conhece, eu convido a conhecer, porque realmente é uma profissional e pessoa fantástica. E obrigado por esse tema, por ser um tema excelente para a gente conversar e debater.
Então, Dá muito vontade de ficar obrigado. a manhã inteira aqui, né? Ah, Se não dá, tivesse nada pra fazer, eu ficaria dá. aqui. Obrigada, viu? Obrigada a todos que estiveram aqui. Até mais. Até Tchau, mais. Tchau, tchau. tchau.